A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é O Mito da Caverna. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Só até aqui, amados. Aqui Paulo está passando por uma situação, está em Atenas, na Grécia, muito desafiadora. Ele está passando por uma situação muito desafiadora. Ele está no meio do aerópago, um lugar cheio de idolatria, pessoas ali cheios de superstições, pessoas cheias de crenças diferenciadas, como ele relata lá no início do versículo. Pessoas aqui supersticiosas, mas ainda assim elas colocam ali que eles têm honrado um Deus desconhecido. E Paulo declara que aquele é o Deus que ele segue, aquele é o Deus que ele adora. Aquele é o Deus criador de todas as coisas. Aquele é um Deus que não depende de mim, de você, para a existência deles, para a existência dele, que ele é onipresente, onipotente e onisciente. A existência de Deus não depende de você e de mim, mas do ídolo depende, da imagem depende. Um ídolo, uma imagem não se sustenta sozinho. Ela se sustenta através do ídolo. Ela se sustenta através do seu adorador, aliás. Um ídolo não existiria sem o adorador. Um ídolo não existiria sem o Criador. Mas Deus existe, mesmo sem o adorador. Ainda que nenhum de nós decidamos seguir a Deus, Ele vai continuar existindo.
Não depende da nossa existência, nem da nossa adoração. E aqui o que isto tem a ver, o que esse título tem a ver com esta palavra, do mito da caverna. O mito da caverna é uma teoria desenvolvida por Platão a fortalecer as ideias de Sócrates que não foram bem aceitas naquela época. Então essa teoria da caverna vai citar uma experiência onde pessoas são aprisionadas dentro de uma caverna, acorrentadas, e elas veem apenas o fundo da caverna e alguma luz do outro lado. E aquela luz do outro lado, ora tem alguns reflexos que eles consideram algo perturbador, ora que eles consideram criaturas estranhas que eles não podem sair dali, até que em algum momento um deles acorda e vê que a corrente está quebrada e vê que a corrente ali onde ele está preso está quebrada. E ele decide ir em direção àquela luz para tentar entender o que é aquilo. E quando ele vai se aproximando da luz, de repente ele vê um clarão como se algo estivesse pegando fogo e cai no chão e fica ali por horas. Quando de repente ele acorda e abre os olhos novamente e aquela luz que veio como um clarão agora já está mais confortável aos olhos dele e ele consegue ver o que tem à volta, consegue ver as plantas, consegue ver a vegetação balançando ali com o vento, consegue ver outras pessoas, consegue ver os animais que ali estão. Consegue ver que ali eles estavam presos, mas que existiam algo muito além do que eles conheciam dentro daquela caverna. Então ele se encanta com aquilo e decide voltar e resgatar os outros que estão lá presos ainda. E ele relata o que ele viu lá fora. E aquelas pessoas que estão ali se enfurecem com ele e querem matá-lo, dizendo que ele está louco, que não tem nada lá fora, que a vida deles é aquela lá dentro da caverna, olhando para o fundo da caverna, respeitando aquela luz que está lá fora, sem tentar ver o que está além. E quantas vezes nós não nos permitimos tentar ver além das coisas que são colocadas como crenças limitantes para nós? Aqui é o que o apóstolo Paulo tenta fazer com as pessoas lá de Atenas, resgatá-los do fundo da caverna, mostrar para eles que existe luz, que aquela luz ainda tem várias outras coisas ao redor deles. Relata que existe vida além do que eles acreditam. Relata que os ídolos não sobrevivem por eles próprios, que as imagens não sobrevivem por elas próprias, que elas dependem do idólatra, que elas dependem do criador da imagem, da idolatria dos idólatras. E quanto deve ter sido difícil num lugar desta magnitude, com tantas crenças diferenciadas, com um lugar específico ali para tudo que havia à volta. Era assim. Este mito da caverna tentou mostrar para aquelas pessoas que as ideias de Sócrates, que já falava que a alma não morria, Sócrates já comentava com aquela população que a nossa alma não morria.
mas as pessoas não queriam ouvir, então Platão decidiu desenvolver com essas técnicas, com essas revelações, aliás, com essa teoria, abrir os olhos do povo. Ele tentou buscar abrir os olhos daquele povo. E Paulo, depois, em seguida, depois de receber as direções de Jesus Cristo, tentou abrir os olhos daquela população. E houve pessoas que se interessaram em tentar entender o que mais havia ali. E nos dias de hoje, quais são as crenças limitantes que nós estamos presos? O que temos colocado que tem barrado o nosso crescimento espiritual, profissional? Qual é a crença limitante que tem bloqueado o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua busca com Deus? Pessoas têm barrado você, têm tentado colocar coisas na sua mente que não estão na palavra de Deus? Quantos lugares até falam de Deus, até comentam sobre Deus, mas não se baseiam na sua palavra? E aí você pode dizer que, mas essa é uma crença limitante. A Bíblia foi escrita por homens, foi escrita por pessoas. A Bíblia tem inspiração divina. Quer você creia, quer não. Se não fosse assim, não haveria lugares que é até proibido, não haveriam países que não aceitam, que destroem as Bíblias que são encontradas, matam pessoas por causa disso. E as pessoas, assim como o inimigo, não querem que a palavra de Deus seja revelada, não querem que as pessoas aprendam, que elas tenham sabedoria através da palavra de Deus, querem manter o domínio delas sobre as pessoas, sobre situações, querem manipular. Crenças limitantes. Qual é a crença limitante que tem bloqueado o seu crescimento, o seu entendimento da palavra, a sua busca com Deus? Enquanto você está aí preso nas crenças limitantes, está perdendo a oportunidade de se desenvolver. Enquanto você está aí preso na idolatria, presos em ídolos que precisam da sua energia, da sua dedicação, da sua devoção para sobreviver, para existir. Deus não precisa da minha e da sua adoração para existir. Ele vai continuar existindo. Ele não precisa da sua nem da minha obra. Nós fazemos por gratidão. E nós sabemos que não é pela obra que seremos colocados em lugar de honra, que teremos sabedoria, que caminharemos rumo à salvação. Não é pelas obras, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Por entregarmos a nossa vida a Jesus, reconhecermos como nosso Senhor e Salvador e permitirmos que o Espírito Santo seja o consolador das nossas vidas. É o que está na palavra. É o que está na palavra. Vença a barreira das crenças limitantes, buscando a verdade na palavra de Deus. O próprio Jesus revela que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E existiu, e nós acreditamos em Platão, em Aristóteles, em Sócrates, e acreditamos nos cientistas, e não acreditamos em Jesus. Quando existem fatos históricos e concretos da sua existência, crenças limitantes. A fé não se baseia numa crença limitante. A fé se baseia em acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. É acreditar no sobrenatural de Deus. É acreditar em tudo que Jesus fez nesta terra.
Não fique aí preso numa crença limitante de acreditar naquilo que é cientificamente provado, naquilo que tem dados, que tem fatos, quando na verdade tem. Mas tenha fé. Ame a Deus em justiça e em verdade. Ame Ele de todo o coração, como Ele declara, como Ele nos pede em seus mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Temos que amar a Deus desta forma, crendo que Ele existe, tendo fé, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode abrir portas, que Ele pode sim prosperar na nossa vida. Deixe de lado as crenças limitantes. Deixe de lado os ídolos. E muitas vezes nós ficamos presos falando só de ídolos aí das imagens, mas tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é um ídolo. Quando você fica aí acreditando em sorte, em azar, pé de coelho, trevo de 4 folhas, nos próprios ídolos aí, nas imagens, está colocando acima de Deus, isso é idolatria. Na força do teu braço, no poder do seu chefe, do seu líder, do seu pastor, colocando o seu pastor, seu liderado, seu líder, até acima de Deus. E quando essa pessoa age como uma pessoa normal, como você e eu, você se frustra. Quando aquela imagem não te entrega o que você pediu, você se frustra. Mas você não percebeu ainda que é você que entrega para a imagem? Quem faz a imagem existir é você e não ao contrário? Ah, mas Maria, mas Paulo, mas foram pessoas como você e eu? Admiráveis as obras deles? Admiráveis, não adoráveis, porque adorável só é Deus? Podemos seguir os exemplos, podemos seguir os caminhos, os ensinamentos de Paulo, de Maria, de João, de Tiago, mas a adoração é só para Deus. Porque senão caímos na idolatria. A existência do líder, a existência do ídolo, aliás, ela vem da própria idolatria. O ídolo é sustentado pela idolatria, ele é sustentado pelo idólatra. Se você parar de sustentar o ídolo não existe mais. Será só um objeto de fato, como é. Então não estou criticando, mas estou tentando abrir os olhos. Está isso na palavra do Senhor, não são palavras minhas. Leia Deuteronômio, Levíticos. Aqui, essa parte, leia com mais detalhe, com mais calma. Atos 17. É uma carta muito reveladora, escrita por Lucas, baseada na obra dos apóstolos. Cuidado com a idolatria. Deus não se agrada da idolatria. Liberte-se, livre-se das crenças limitantes. Nós precisamos acreditar mesmo sem entender. Pode ser que você ainda não tenha entendido, mas só acredite, porque é o que está escrito. Nós seguiremos as escrituras ou não. Ou você é quente ou você é frio, ou você segue as escrituras ou não. Se ora você segue, se ora não. Quando você recebe uma bênção, um milagre de Deus, se agrada. Mas quando está passando uma tribulação, vai lá para o seu trevo de 4 folhas, para o seu pé de coelho. Vai lá tentar a sorte.
É idolatria. Sua cura, sua bênção, sua libertação não estão na sua crença. Não estão na sua crença limitante, mas estão na fé. Estão na fé, então pare de olhar aí para o fundo da caverna, pare de buscar na sua crença limitante, mas busque em Deus. Busque o entendimento na palavra de Deus, busque seus caminhos, busque ter fé. Busque na Bíblia, busque na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro, é muito mais que isso. É a palavra de Deus revelada para todos nós. Pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, vão dizer que é só um livro. Ah, é só um livro, como eu ouvi outro dia que é um livro igual o livro aí da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos. É só um livro. Que este livro é proibido em tantos países que querem deixar o povo dominado, que querem dominar as pessoas pela força do braço, proibindo que elas tenham contato com a palavra de Deus, porque ela é reveladora. Por isso que ela é proibida em países que querem ter o domínio da população, que através da palavra de Deus elas terão sabedoria e certamente sairão das crenças limitantes e protestarão para ter liberdade e protestarão para receber mais da palavra do Senhor. Liberte-se das crenças limitantes, amados. Busque na palavra de Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja a palavra do seu padre, do seu pastor, do seu líder religioso, mas que sejam as escrituras. É o que está nas escrituras, é a revelação de Paulo, que perseguia cristãos até ser tocado pelo próprio Jesus depois da ressurreição e se tornar quem ele se tornou. A religião que Paulo seguia antes da vinda de Jesus era uma religião idólatra. Não usavam as escrituras com a sabedoria que Jesus revelou para eles. Mas quando Paulo teve os olhos abertos, e eu entendo aqui que não foi só a visão física, porque quando Jesus veio falar com ele, Paulo, por que me persegues? Ele perdeu a visão física, literalmente. E Jesus o orientou a que fosse procurar Ananias para ter a sua visão restituída. Mas eu creio que quando ele teve a visão dele restituída, também se abriu a visão espiritual. Se desafia a ter a sua visão espiritual aberta através da palavra do Senhor, não através da minha palavra, não através da palavra de outras pessoas, não através das revelações aí, ou não através dos seus ídolos, mas através da palavra de Deus. Permita-se. Permita-se ser transformado pela palavra de Deus, pela palavra. Leia as escrituras. Deixe elas irem te revelando a verdade. Espero que Deus toque no seu coração com esta palavra, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. A paz a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é O Mito da Caverna. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Só até aqui, amados. Aqui Paulo está passando por uma situação, está em Atenas, na Grécia, muito desafiadora. Ele está passando por uma situação muito desafiadora. Ele está no meio do Areópago, um lugar cheio de idolatria, pessoas ali cheios de superstições, pessoas cheias de crenças diferenciadas, como ele relata lá no início do versículo. Pessoas aqui supersticiosas, mas ainda assim elas colocam ali que eles têm honrado um Deus desconhecido. E Paulo declara que aquele é o Deus que ele segue, aquele é o Deus que ele adora. Aquele é o Deus criador de todas as coisas. Aquele é um Deus que não depende de mim e de você, para a existência deles, para a existência dele, que ele é onipresente, onipotente e onisciente. A existência de Deus não depende de você e de mim, mas do ídolo depende, da imagem depende. Um ídolo, uma imagem não se sustenta sozinho. Ela se sustenta através do ídolo. Ela se sustenta através do seu adorador, aliás. Um ídolo não existiria sem um adorador. Um ídolo não existiria sem o Criador. Mas Deus existe, mesmo sem um adorador. Ainda que nenhum de nós decidamos seguir a Deus, Ele vai continuar existindo. Não depende da nossa existência, nem da nossa adoração. E aqui o que isto tem a ver? O que esse título tem a ver com esta palavra, do mito da caverna? O mito da caverna é uma teoria desenvolvida por Platão para fortalecer as ideias de Sócrates que não foram bem aceitas naquela época. Então essa teoria da caverna vai citar uma experiência onde pessoas são aprisionadas dentro de uma caverna,
acorrentadas, e elas veem apenas o fundo da caverna e alguma luz do outro lado. E aquela luz do outro lado, ora tem alguns reflexos que eles consideram algo perturbador, ora que eles consideram criaturas estranhas, que eles não podem sair dali. Até que em algum momento, um deles acorda e vê que a corrente está quebrada, e vê que a corrente ali onde ele está preso está quebrada, e ele decide ir em direção àquela luz para tentar entender o que é aquilo. E quando ele vai se aproximando da luz, de repente ele vê um clarão como se algo estivesse pegando fogo e cai no chão e fica ali por horas. Quando de repente ele acorda e abre os olhos novamente, e aquela luz que veio como um clarão agora já está mais confortável aos olhos dele, e ele consegue ver o que tem à volta, consegue ver as plantas, consegue ver a vegetação balançando ali com o vento, consegue ver outras pessoas, consegue ver os animais que ali estão. Consegue ver que ali eles estavam presos, mas que existiam algo muito além do que eles conheciam dentro daquela caverna. Então ele se encanta com aquilo e decide voltar e resgatar os outros que estão lá presos ainda. E ele relata o que ele viu lá fora. E aquelas pessoas que estão ali se enfurecem com ele e querem matá-lo, dizendo que ele está louco, que não tem nada lá fora, que a vida deles é aquela lá dentro da caverna, olhando para o fundo da caverna, respeitando aquela luz que está lá fora, sem tentar ver o que está além. E quantas vezes nós não nos permitimos tentar ver além das coisas que são colocadas como crenças limitantes para nós? Aqui é o que o apóstolo Paulo tenta fazer com as pessoas lá de Atenas, resgatá-los do fundo da caverna, mostrar para eles que existe luz, que aquela luz ainda tem várias outras coisas ao redor deles. Relata que existe vida além do que eles acreditam. Relata que os ídolos não sobrevivem por eles próprios, que as imagens não sobrevivem por elas próprias, que elas dependem do idólatra, que elas dependem do criador da imagem, da idolatria dos idólatras. E quanto deve ter sido difícil num lugar desta magnitude, com tantas crenças diferenciadas, com um lugar específico ali para tudo que havia à volta. Era assim. Este mito da caverna tentou mostrar para aquelas pessoas que as ideias de Sócrates, que já falava que a alma não morria, Sócrates já comentava com aquela população que a nossa alma não morria, mas as pessoas não queriam ouvir, então Platão decidiu desenvolver com essas técnicas, com essas revelações, aliás, com esta teoria, abrir os olhos do povo. Ele tentou buscar abrir os olhos daquele povo. E Paulo, depois, em seguida, depois de receber as direções de Jesus Cristo, tentou abrir os olhos daquela população. E houve pessoas que se interessaram em tentar entender o que mais havia ali. E nos dias de hoje, quais são as crenças limitantes que nós estamos presos?
O que temos colocado que tem barrado o nosso crescimento espiritual, profissional? Qual é a crença limitante que tem bloqueado o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua busca com Deus? Pessoas têm barrado você, têm tentado colocar coisas na sua mente que não estão na palavra de Deus? Quantos lugares até falam de Deus, até comentam sobre Deus, mas não se baseiam na sua palavra? E aí você pode dizer que, mas essa é uma crença limitante. A Bíblia foi escrita por homens, foi escrita por pessoas. A Bíblia tem inspiração divina. Quer você creia, quer não. Se não fosse assim, não haveria lugares que é até proibido, não haveriam países que não aceitam, que destroem as Bíblias que são encontradas, matam pessoas por causa disso. E as pessoas, assim como o inimigo, não querem que a palavra de Deus seja revelada, não querem que as pessoas aprendam, que elas tenham sabedoria através da palavra de Deus, querem manter o domínio delas sobre as pessoas, sobre situações, querem manipular. Crenças limitantes. Qual é a crença limitante que tem bloqueado o seu crescimento, seu entendimento da palavra, a sua busca com Deus? Enquanto você está aí preso nas crenças limitantes, está perdendo a oportunidade de se desenvolver. Enquanto você está aí preso na idolatria, presos em ídolos que precisam da sua energia, da sua dedicação, da sua devoção para sobreviver, para existir. Deus não precisa da minha e da sua adoração para existir. Ele vai continuar existindo. Ele não precisa da sua nem da minha obra. Nós fazemos por gratidão. E nós sabemos que não é pela obra que seremos colocados em lugar de honra, que teremos sabedoria, que caminharemos rumo à salvação. Não é pelas obras, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Por entregarmos a nossa vida a Jesus, reconhecermos como nosso Senhor e Salvador e permitirmos que o Espírito Santo seja o consolador das nossas vidas. É o que está na palavra. É o que está na palavra. Vença a barreira das crenças limitantes, buscando a verdade na palavra de Deus. O próprio Jesus revela que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E existiu, e nós acreditamos em Platão, em Aristóteles, em Sócrates, e acreditamos nos cientistas, e não acreditamos em Jesus. Quando existem fatos históricos e concretos da sua existência, crenças limitantes. A fé não se baseia numa crença limitante. A fé se baseia em acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. É acreditar no sobrenatural de Deus. É acreditar em tudo que Jesus fez nesta terra. Não fique aí preso numa crença limitante de acreditar naquilo que é cientificamente provado, naquilo que tem dados, que tem fatos, quando na verdade tem. Mas tenha fé. Ame a Deus em justiça e em verdade. Ame Ele de todo o coração, como Ele declara, como Ele nos pede em seus mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Temos que amar a Deus desta forma. Crendo que Ele existe, tendo fé, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode abrir portas, que Ele pode sim prosperar na nossa vida. Deixe de lado as crenças limitantes.
Deixe de lado os ídolos. E muitas vezes nós ficamos presos falando só de ídolos aí das imagens, mas tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é um ídolo. Quando você fica aí acreditando em sorte, em azar, pé de coelho, trevo de 4 folhas, nos próprios ídolos aí, nas imagens, está colocando acima de Deus, isso é idolatria. Na força do teu braço, no poder do seu chefe, do seu líder, do seu pastor, colocando o seu pastor, seu liderado, seu líder, até acima de Deus. E quando essa pessoa age como uma pessoa normal, como você e eu, você se frustra. Quando aquela imagem não te entrega o que você pediu, você se frustra. Mas você não percebeu ainda que é você que entrega para a imagem? Quem faz a imagem existir é você e não ao contrário? Ah, mas Maria, mas Paulo, mas foram pessoas como você e eu? Admiráveis as obras deles? Admiráveis, não adoráveis, porque adorável só é Deus? Podemos seguir os exemplos, podemos seguir os caminhos, os ensinamentos de Paulo, de Maria, de João, de Tiago, mas a adoração é só para Deus? Porque senão caímos na idolatria? A existência do líder, a existência do ídolo, aliás, ela vem da própria idolatria. O ídolo é sustentado pela idolatria, ele é sustentado pelo idólatra. Se você parar de sustentar o ídolo não existe mais. Será só um objeto de fato, como é. Então não estou criticando, mas estou tentando abrir os olhos. Está isso na palavra do Senhor, não são palavras minhas. Leia Deuteronômio, Levíticos. Aqui, essa parte, leia com mais detalhe, com mais calma. Atos 17. É uma carta muito reveladora, escrita por Lucas, baseada na obra dos apóstolos. Cuidado com a idolatria. Deus não se agrada da idolatria. Liberte-se, livre-se das crenças limitantes. Nós precisamos acreditar mesmo sem entender. Pode ser que você ainda não tenha entendido, mas só acredite, porque é o que está escrito. Nós seguiremos as escrituras ou não. Ou você é quente ou você é frio, ou você segue as escrituras ou não. Se ora você segue, se ora não. Quando você recebe uma bênção, um milagre de Deus, se agrada. Mas quando está passando uma tribulação, vai lá para o seu trevo de 4 folhas, para o seu pé de coelho. Vai lá tentar a sorte. É idolatria. Sua cura, sua bênção, sua libertação não estão na sua crença. Não estão na sua crença limitante. Mas estão na fé. Estão na fé, então pare de olhar aí para o fundo da caverna. Pare de buscar na sua crença limitante, mas busque em Deus. Busque o entendimento na palavra de Deus. Busque seus caminhos, busque ter fé. Busque na Bíblia. Busque na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro. É muito mais que isso.
É a palavra de Deus revelada para todos nós. Pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, vão dizer que é só um livro. Ah, é só um livro, como eu ouvi outro dia que é um livro igual o livro aí da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos. É só um livro. Que este livro é proibido em tantos países que querem deixar o povo dominado, que querem dominar as pessoas pela força do braço, proibindo que elas tenham contato com a palavra de Deus, porque ela é reveladora. Por isso que ela é proibida em países que querem ter o domínio da população, que através da palavra de Deus elas terão sabedoria e certamente sairão das crenças limitantes e protestarão para ter liberdade e protestarão para receber mais da palavra do Senhor. Liberte-se das crenças limitantes, amados. Busque na palavra de Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja a palavra do seu padre, do seu pastor, do seu líder religioso, mas que sejam as escrituras. É o que está nas escrituras, é a revelação de Paulo, que perseguia cristãos até ser tocado pelo próprio Jesus depois da ressurreição e se tornar quem ele se tornou. A religião que Paulo seguia antes da vinda de Jesus era uma religião idólatra. Não usavam as escrituras com a sabedoria que Jesus revelou para eles. Mas quando Paulo teve os olhos abertos, e eu entendo aqui que não foi só a visão física, porque quando Jesus veio falar com ele, Paulo, por que me persegues? Ele perdeu a visão física, literalmente. E Jesus o orientou para que fosse procurar Ananias, para ter a sua visão restituída. Mas eu creio que quando ele teve a visão dele restituída, também se abriu a visão espiritual. Se desafia a ter a sua visão espiritual aberta através da palavra do Senhor, não através da minha palavra, não através da palavra de outras pessoas, não através das revelações aí, ou não através dos seus ídolos, mas através da palavra de Deus. Permita-se ser transformado pela palavra de Deus, pela palavra. Leia as escrituras. Deixe elas irem te revelando a verdade. Espero que Deus toque no seu coração com esta palavra, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.